Depois do vexame da derrota para o Mirassol por 3-0 no último sábado, o Santos voltou a decepcionar sua torcida ao perder para o Internacional pelo placar de 2-1 na noite desta quarta-feira, em plena Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe segue na zona de rebaixamento com apenas 14 pontos ganhos. Em resumo, o Santos foi ineficiente no ataque, perdendo diversas oportunidades de gol e falhando na defesa, principalmente no primeiro gol. Veja a seguir os principais lances da partida e a entrevista completa de Kleber Xavier. do Santos com o status de ser o jogador titular, só que hoje, com a entrada do Luca, me parece que ele poderia ser a terceira opção do Santos no ataque. Então eu queria que você falasse do teu jogador, por favor. Vou falar do jogo de hoje, da questão do Igor, né? É uma opção que eu tive com o Escobar, que vem bem. Quando teve muito desgaste, eu já estava para fazer a substituição antes do gol, naquele momento, um pouquinho antes, com o desgaste dele e um pé direito para ter uma passagem melhor junto com o Robinho, essa era a ideia. Infelizmente, a substituição acontece logo, similar ao que aconteceu lá no Mirassol. A gente faz a substituição que já iria fazer naquele momento. Quanto ao Tiquinho, é a opção de semana de treino. Né? O Lucas tem treinado bem, me dá um ataque ao espaço melhor e a gente optou por ele. Kleber, boa noite. Felipe Camargo, de olho no peixe. O Santos encontra a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Cria duas situações de gols e, na sequência da segunda, toma um contra-ataque e o gol. A impressão que nós tivemos é que o time sentiu. Psicologicamente, o time passou a ficar nervoso, a coisa não caminhando, todo mundo errando tecnicamente. Numa derrota como essa, qual a parcela de culpa do técnico e qual a parcela de culpa do elenco? Porque o técnico monta o time, monta estratégia. O gol saiu cedo, mas era notório que as coisas não aconteciam dentro de campo. Qual é a responsabilidade nesse caso? Porque o Santos segue na zona do rebaixamento. Duas situações de gol no início, a gente toma o gol na sequência de um ataque nosso. Realmente teve um desequilíbrio, que é natural, né, de jogar em casa, de buscar o resultado, desequilibra um pouco, mas a gente retoma, né, e cria situações. Criamos duas situações no primeiro tempo, um chute do David no poste e um cabeceio do Neymar para a defesa do Rocher.
O Inter no primeiro tempo teve só, se não me engano, a finalização do gol e mais uma, né? E nós tivemos mais finalizações, mas não acertamos o gol. Teve esse desequilíbrio sim naquele momento, mas depois a gente corrigiu. No segundo tempo a gente volta melhor, cria mais oportunidade, tivemos o volume de jogo, tivemos um maior domínio de posse de bola, tivemos finalizações, foram mais 2 bolas no poste, foram mais 2 ou 3 defesas do Rocher importantes, e a gente acaba não conseguindo a vitória, e sempre a culpa é de todos, a culpa é do treinador em primeiro, que é o responsável, né, nas derrotas e nas vitórias também, e a culpa também é do elenco. Kleber, tudo bem? Boa noite. Bom. Wagner Frederico aqui. O Santos vinha de 2 vitórias seguidas, né? Fortaleza e depois o Flamengo, e aí mudou tudo, né? Quando se esperava que o time fosse buscar uma reação, as coisas mudaram completamente. O Santos perde do Mirassol sem jogar bem, né? Jogou muito mal lá, depois de ter feito um bom jogo aqui com o Flamengo. E hoje conseguiu impor seu jogo, conseguiu acuar o Internacional, mas as finalizações foram muito ruins, né? Inclusive o Neymar teve boas chances, todos tiveram, o David, né? Eu lembro que na parada, antes da parada, você comentou que iria trabalhar essa parte ofensiva para melhorar, né, o desempenho ofensivo da equipe. Só que depois da parada o Santos marcou 2 gols, né? Isso, um contra o Flamengo e um hoje. Isso. Exatamente. Você não está vendo o resultado do trabalho que você fez nesse aspecto do desenvolvimento do jogo ofensivo da equipe? Quando a gente fala em trabalhar as movimentações ofensivas e no último terço as finalizações, está na construção, está na construção média, na altura média, está no último terço também. Criando a gente está. A gente não teve um bom jogo contra o Mirassol, não finalizamos contra o Mirassol, né? Mas hoje a gente finalizou, poderia ter sido mais efetivo, acho que, se não me engano, foram 21 finalizações e só 7 a gente acertou o gol, e dessas foram 2 ou 3 defesas que eu falei do Rocher e mais 3 bolas na trave, mas poderíamos ser efetivos. O jogo teve a mercê da gente ter matado o jogo, mas infelizmente a gente não fez. Tem que trabalhar, tem que continuar trabalhando esse processo, né? Para que evoluir, é muito pouco. É muito pouco, em 3 jogos a gente fazer só 2 gols, como vinha sendo pouco naquele momento antes da parada. Então a gente tem trabalhado e vai buscar seguir trabalhando para isso, para melhorar. Tem que melhorar sim. Kleber, tudo bem? Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Você acabou de responder sobre a parte ofensiva. Eu queria te perguntar sobre a defensiva, porque em 2 jogos o Santos sofre 5 gols, teve ali uma partida consistente contra o Flamengo, mas voltou a encontrar buracos, e o Inter chegou poucas vezes, nas que chegou conseguiu chegar ao gol. Está te incomodando mais? Essa inconsistência na parte defensiva ou o que você citou de perder muitas chances na frente? A consistência defensiva no jogo contra o Mirassol incomodou mais, né? Sendo que o último gol eles acertaram uma finalização muito precisa de longe, né? Mas nos 2 primeiros a gente não foi bem, e no jogo de hoje, no primeiro a gente podia temporizar mais um pouquinho, foi num contra-ataque para não dar aquele espaço de entrada, e o segundo foi uma situação de um pênalti que é natural, né? Fora os 2 gols que o Inter fez, um de pênalti, eu acho que teve 2 chances, chegou pouco, e as poucas vezes que chegou a gente conseguiu conter, né? Então não me preocupa tanto, me preocupa mais a questão ofensiva. A gente tem que fazer mais. A gente, quando cria, e quando criou antes da parada, e quando criou agora nesse jogo, porque contra o Flamengo a gente foi efetivo, contra o Mirassol a gente não jogou bem, e hoje a gente criou muitas oportunidades, mas não teve essa efetividade. Por isso que eu falo, tem que continuar trabalhando para melhorar. É muito mais preocupante isso que o processo defensivo. Kleber aqui, Vinícius Figo da Santa Cecília TV ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Hoje, ao final da partida, a torcida vaia bastante, principalmente quando você está indo entrar no vestiário. Se eu não estiver enganado, foi a primeira vez que a torcida manifestou tanto o contrário assim às suas decisões durante a partida. Diante dessas vaias da torcida, de uma sequência de 2 derrotas, queria saber o quão seguro você se sente como técnico do Santos. E uma outra pergunta, mais um jogo, até você citou no começo da resposta, que meninos da base entram em situações adversas. Hoje, perdendo por 2-0, entrou o Robinho Júnior, perdendo por 1-0, entrou tanto o Bom Tempo quanto o Luca Meireles. Eu queria te perguntar se entrar em situações adversas assim não pode prejudicar o desenvolvimento deles no time profissional a partir do momento que entram já pressionados pelo resultado negativo? Muito obrigado. Se a gente não conduzir bem com os atletas, não conversar, não procurar desenvolvê-los, sim,
Mas a gente tem conversado, tem trabalhado. Tu falou que a insatisfação com algumas mexidas ou tomadas de decisões. Perdemos o Guilherme cedo, um jogador importante, jogador que ataca espaço, é um dos poucos com essa característica que a gente tem pelo lado, né? O time ficou mais sem esse movimento, né? Porque o Barrial é um jogador de outra característica. A entrada do Bom Tempo, que a gente trabalhou durante a semana para que tivesse mais uma penetração do segundo meio-campista, uma movimentação maior, né? Do que vinha tendo com o Zé, e eu achei que ele foi bem no jogo, ele tem entrado sempre bem, então é natural. E a entrada do Lucas e do Robinho, do Luca e do Robinho, e do Robinho Júnior também. O lado nosso direito já estava desgastado, né? Já não estava dando mais efetividade naquele lado. Eu pensei e construí uma situação com o Igor, e que teve situações boas, tanto dele como do Juninho naquele lado ali. Quanto à questão de segurança, é natural, faz parte. Eu não posso falar nada do torcedor, né? O torcedor está no direito dele, está na casa dele, apoia quando é necessário, e quando perde o jogo tem que vaiar mesmo e tem que eleger alguns culpados. Boa noite, Kleber, tudo bem? Andrei Reis, TV Cultura, aqui. Tudo bom. O Santos sofreu muito em transição defensiva no primeiro tempo, principalmente no primeiro, mas também no segundo. Você esperava um Inter de outra forma hoje, ou você já esperava o Inter atacando muito pelos lados e recuperando e transicionando em velocidade? Não, o Inter é isso mesmo. Marca bem, tira os espaços por dentro, aproveita as transições, né? Com a sustentação do Borré por dentro, com a velocidade do Wesley, com a subida principalmente do Bernabé pelo lado esquerdo, que é um jogador que sai bastante, controla bem o jogo. A gente pensou muito nisso, era um jogo arriscado, né? Infelizmente, nessa situação que a gente pensou que iria acontecer, a gente acaba tomando um gol, né? Eles foram efetivos nesse contra-ataque, nessa transição, mas foram poucas, porque a gente colocou o Inter em baixa, né? Trabalhou bastante, criou bastante situação e se arriscou. Mas a gente conseguiu, acho que na grande maioria delas, se não me engano, fora o gol, 2 ou 3 com perigo o Inter teve em contra-ataque. Boa noite, Kleber. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Em relação especificamente ao posicionamento de 2 atletas, o Neymar e o Roleiser, hoje a gente viu o Roleiser começando a partida aberto pelo lado direito, caindo para o meio, e o Neymar por dentro, atrás do David Washington, lado a lado, sem a bola. Queria que você falasse se a conexão entre os dois jogadores, o Neymar e o Roleiser, com passes e as interações entre eles, satisfaz no trabalho neste momento, porque a sensação que a gente acaba tendo nos jogos e hoje também é de que o Roleiser fica muito longe do Neymar. E ambos juntos, próximos, as situações ofensivas acabam acontecendo de forma até natural. Queria que você analisasse essa situação. O futebol é um jogo de tentativa, de erro e acerto, né? Trabalharam bem por dentro no jogo contra o Botafogo, né? Trabalharam no jogo contra o Flamengo, eu tive que mudar porque não tinha o Roleiser. Não foram bem juntos no jogo contra o Mirassol, e hoje eu busquei uma alternativa de ter por dentro o David, que fez um bom jogo contra o Flamengo, atacando esse espaço interno, e o Roleiser saindo de fora para dentro na direita. Então, às vezes, essa distância, sim, mas é a questão de continuidade, é questão de trabalhar, é questão de evoluir nesse sentido, né? Quando tu pega uma equipe, eu tenho aí 11, 12 jogos com a equipe que eu peguei no início era uma, depois foi mudando com saída de jogadores, chegada de outro, e é natural que elas demorem para ficar com uma continuidade que agrade, né? Então, às vezes tu perde um jogador por lesão, às vezes tu perde um jogador por cartão, às vezes tu perde um jogador ou determina uma situação, como foi contra o Mirassol, que eu resolvi tirar alguns jogadores para poder ter um time mais enérgico, né? E acabou não dando certo. Hoje eu retomei com essa mudança, né? Que foi a saída do Barreal e aproveitar o Roleiser para o lado, porque ele já fez essa função e hoje, fisicamente melhor, ele consegue fazer bem também. Kleber, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se o David Washington continua sendo a sua primeira opção, porque você até que falou que ele jogou bem contra o Flamengo, mas ele parece que ele não tem tanta segurança para chutar no gol. Quando ele tem oportunidade, parece que não acontece. Ele continua sendo sua primeira opção? Ele é uma das opções, eu não posso falar porque a gente vai analisar com calma amanhã o jogo, já trabalhar na sexta, né? O jogo já é sábado, é muito em cima, continua sendo uma das opções, e na sexta-feira eu defino a equipe. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, amigos. Obrigado. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. Mais uma grande decepção para a torcida santista com essa derrota para o Internacional em plena Vila Belmiro.
O Santos teve volume de jogo, com pressão no ataque, mas não conseguiu transformar as oportunidades criadas em gols. O velho cenário, já conhecido na Vila Belmiro dos últimos tempos, está de volta, com o Santos na zona de rebaixamento, todos querendo a cabeça do técnico Kleber Xavier e a contratação de mais jogadores. E pelo que temos visto, vai ser esse sofrimento até o final do campeonato. E você aí, meu caro torcedor, o que achou dessa derrota do Peixe para o Inter em plena Vila Belmiro? E, em sua opinião, o técnico Kleber Xavier deve ser demitido? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.